swasantyuta nakadhanti na mihanti kingrami pashavo apari swavidvaraha rostra karai sanstutra purushta pashu nadyakana patropeto jatunamagadagraja bile batoru krama vikramanye nashrivatthakana pute narasya jivasati durduri kevasuta nachopagayati urugaya gataha Baraparam patakirita justam abhyutamangam naname mukundam savokaro no kurute saparyam harila sakanchana kanova bahayete te nayane naranam lingani vishnu Kshato yet padodrinanto dhumajamma bhajo shitrani nanu vrajato haridyo jivanchavo bhagavatangri rehenum najato marjao bhilabhetayastu Shri Vishnu padya manujastu lasya Swasam chavojastu navedagandham Tadasma asharam hridayam batedam Jagrihyamanair harinam madeyai Navide taha Jadavikaro Nidri jalam gataru harsha. Então, todos esses versos falados por Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, para enfatizar a importância desse verso aqui, ó, tópicos sobre Krishna, são como ondas de néctar. Se tal néctar não entra no ouvido de alguém, o ouvido não é melhor do que o orifício de um búzio danificado. Semelhante ouvido foi criado sem nenhum propósito. Então vamos ver os significados desses versos todos. Tradução. Tanto ao nascer, quanto ao pôr, quanto ao se pôr, o sol diminui a duração de vida de todos, exceto daquele que utiliza o tempo para discutir tópicos sobre a todo benevolente personalidade de Deus. Acaso as árvores não vivem? Acaso o fole do ferreiro não respira? Será que à nossa volta as bestas não comem e ejaculam sêmen? Homens que são como cães, porcos, camelos e asnos, louvam aqueles homens que nunca ouvem os passatempos transcendentais do Senhor Shri Krishna, aquele que nos liberta de todos os males. Quem não ouviu as mensagens sobre os intrépidos e maravilhosos atos da personalidade de Deus e não entoou ou cantou alto as valiosas canções sobre o Senhor, deve-se considerar que possui ouvidos como os orifícios das cobras e a língua como a de uma rã. A parte superior do corpo, mesmo que coroada com um turbante de seda, é apenas um fardo pesado, caso não se curve perante a personalidade de Deus, que pode conceder multi-liberação. E as mãos, mesmo
que, decoradas com cintilantes braceletes, são como as de um defunto, se não estão ocupadas a serviço da personalidade de Deus, Hari. Os olhos que não contemplam as representações simbólicas da personalidade de Deus, Vishnu, suas formas, nome, qualidades, etc., são como aqueles estampados nas penas do pavão. E as pernas que não vão aos lugares sagrados, onde o Senhor é lembrado, são parecidas a troncos de árvores. A pessoa que jamais recebeu sobre sua cabeça a poeira dos pés de um devoto puro do Senhor é certamente um cadáver. E a pessoa que jamais experimentou o sabor das folhas de tulasi, dos pés de lótus do Senhor, é também um cadáver, ainda que respire. Sem dúvida, tem um coração de aço aquele que, a despeito de cantar o santo nome do Senhor concentradamente, não se altera ao acontecer-lhe o êxtase, os olhos encherem-se de lágrimas e os cabelos arrepiarem-se. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jai. Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 15, instruções para seres humanos civilizados, verso 46. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Noche Pramatam Asarindriya Vajisuta. Noche Pramadam Asat Indraya Vajiyuta. Nitot Padham Vishayadayushu Nikshipanti. Nitvotat patam visayaditasyus Nikshipanti. Te dasyava sahaya sutamam tamuande. Te dasyava samha sutam amudam tamo ande. Sansara kupa urumrityu bhaishipanti. Sansara kupa urutu vityu vayesipanti. Nocet pramatam asat indriya vajisuta. Noche pramatam asadidriya vajisuta. Nitvotat patam visayadasyusu niksipanti. Nitot padam vishayadayushu nikshipanti. Te dasyava sahaya sudam amudattamo ande. Te dasyava sahaya sutamauta vande. Sansara kupa urumrityu
Chetrabatam Masajindriyavadi Sutta Nitotpatam Vishayadayushu Nishipanti Tedasya Vasahaya Suttam Mamum Tamonde Samsara Kupa Uru Mrityu Bhaye Shipanti. Tradução, vamos repetir. Caso contrário, se a pessoa não se refugia em Achyuta e Baladeva, então os sentidos, agindo como os cavalos, e a inteligência, agindo como condutor, estando eles inclinados à contaminação material, distraidamente, trazem o corpo, que age como a quadriga, para o caminho do gozo dos sentidos. Quando alguém volta então a ficar atraído pelos assaltantes que o assediam sob a forma de Vishaya, comer, dormir e acasalar-se. Os cavalos e o quadrigário são arrojados ao poço escuro da existência material. E ele cai novamente numa situação perigosa e extremamente aterradora. Os repetidos nascimentos e mortes. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Sem a proteção de Gaura Nitai, Krishna e Balarama, ninguém pode sair do escuro poço da ignorância à existência material. Isto é aqui indicado pela palavra nochet, que significa que a pessoa sempre permanecerá no poço escuro da existência material. É de Nitai Gaura, ou Krishna Balarama, que a entidade viva deve receber força. Sem a misericórdia de Nitai Gaura, não há maneira de alguém escapar deste escuro poço de ignorância. Como se afirma no Chaitanya Charitamrita Adi 1.2. Vande Shri Krishna Chaitanya Nityanando Sahodito Budodhaye Pushpavanto Chitro Sandotamonudo. Ofereço minhas respeitosas reverências a Shri Krishna Chaitanya e ao Senhor Nityananda, que são como o sol e a lua. Eles surgiram simultaneamente no horizonte de Goda para dissipar a escuridão e a ignorância e, então, maravilhosamente, outorgar bênçãos a todos. Este mundo material é um escuro poço de ignorância. A alma caída neste poço escuro deve refugiar-se nos pés de lótus de Gaura Nitai, pois assim ela pode facilmente sair da existência material. Sem a força deles, simplesmente tentar escapar das garras da matéria
através do conhecimento especulativo, será insuficiente. Narayanam namaskrityam naram chaiva narottamam devim saraswati vyasam tato jayam udiraye Shri Chaitanya manobhistam istabidham jena bhutale swayam rupakadatmavyam dadati swapadantikam Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Noche Pramata Masadindriyavadi Sutta Nitotpatham Vishaya Dayushu Nikshipanti Te Dasya Bhasahaya Suttamamutam Mwande Sansara Kupa Uru Mrityubhaye Shipanti. Caso contrário, se a pessoa não se refugia em Achyuta e Baladeva, então os sentidos agindo como os cavalos e a inteligência agindo como o condutor, estando eles inclinados à contaminação material, distraidamente trazem o corpo, que age como a quadriga, para o caminho do gozo dos sentidos. Quando alguém volta então a ficar atraído pelos assaltantes que o assediam, sob a forma de Vishaya, Suvishaya e Kuvishaya, né? Comer, dormir e acasalar-se, os cavalos e o quadrigário são arrojados ao poço escuro da existência material. E ele cai novamente numa situação perigosa e extremamente aterradora, a despeito, aliás, dos repetidos nascimentos e mortes. Isso aqui é muito esclarecedor. Às vezes a gente acha que só os grosseiramente tolos, os ignorantes, estão correndo risco, mas apesar de, por um certo momento na vida, uma determinada situação, ter ostentado uma posição superior, uma posição de destaque na sociedade humana, que tudo isso já basta para segurar alguém do perigo iminente que é cair no poço escuro da existência material e continuar aí como fala o Bhagavatam, agindo, se movimentando, como alguém que caiu num poço de areia movediça. Quanto mais ele age e se movimenta, mais ele afunda. Então aqui nós temos que entender uma coisa, que às vezes alguém se acha assim, num certo nível já, ou acadêmico mundano, ou mesmo de Guiana, mesmo védico, e que com isso ele está muito bem postado e sabendo muito bem o que ele está fazendo, mas aqui tem um alerta aqui, o alerta que Narada Muni está dando aqui é que nós temos uma inclinação à contaminação material. Uma inclinação. Isso aí é natural da diva, a alma é assim. Aliás, esse é um dos pontos essenciais que diferenciam a diva tattva do Vishnu tattva. Krishna,
e suas expansões e manifestações jamais tende a contaminação material, a se enamorar da energia externa dele. Nunca. Mas a diva, a Vibhinancha, sempre, eternamente tem essa tendência, porque faz parte do caráter dela. Ela é assim. Ela é assim. Todas as almas são assim. Elas têm sempre a tendência a se atraírem por Bahiranga Shakti, pela potência externa de Krishna. Krishna, Vishnu Tattva, nunca. Então, claro que aqui é uma sequência dessa explicação de Narada Muni, aqui ele está continuando a alegoria que ele está fazendo, a comparação da alma no corpo, o quadrigário na quadriga. Então ele está dizendo, cocheiro, né, na charrete, na carruagem. Caso contrário, se a pessoa não se refugia em Achyuta e Baladeva, então os sentidos, agindo como os cavalos, e a inteligência agindo como condutor, estando eles inclinados à contaminação material, distraidamente, quando vê já foi. Quando vê já foi. Jurando que está tudo certo, que está... Quando vê já foi. Distraidamente, trazem o corpo, que age como a quadriga, para o caminho do gozo dos sentidos. Nem percebeu, mas já foi. Esse é o perigo da contaminação guiana, da contaminação Vedavadarata, do apego à linguagem florida dos Vedas, ao intelecto. Isso é um perigo. Os aforismos védicos, achar que está se aprofundando muito, entendendo coisa que ninguém viu, lendo outros livros, vendo outras coisas, outros shastras, coisa que saindo do caminho de sucessão discipular, de ouvir o representante de Balarama, que é o mestre espiritual autorizado, de ouvir o representante do mestre espiritual autorizado, de ouvir o dasa no dasa, o servo imediato do servo, servo do servo do servo. Sai da corrente de sucessão discipular autorizada, divina, pura. Dançou. Isso é um perigo. Porque Krishna explica que não tem outra maneira de se adquirir conhecimento. E ele não usou outra maneira para passar o conhecimento. O conhecimento é passado em sucessão discipular, infalível. Mas, porque nós temos essa tendência, faz parte, qualquer diva tem, estamos sempre correndo esse risco. E quando a gente acha que já estou emancipado na vida espiritual, a primeira contaminação é essa. Porque, claro, é a última armadilha de Maya no teste para a entidade viva, é na inteligência. Imediatamente, o discípulo se julga mais inteligente que o mestre espiritual, que o guru. Ele transcendeu, no começo da carreira espiritual, as investidas de Maya no corpo, doença, preguiça, indolência, sono.
ele transcendeu os testes de Maia na mente, conseguiu controlar a mente e continuar em frente, mas não passou no teste da inteligência. Chegou lá no final da história, já na hora H, na hora de se emancipar de verdade, eu sei mais que Prabhupada, eu sei mais, na verdade, eu sim sei como instituir um movimento, a pregação, a consciência. Na verdade, pronto. Isso é um exemplo. Isso está cheio na história védica, não é que é uma coisa que a gente vê agora, como acabamos de ver aí recentemente, um incidente desse aí. Né? Um devoto que tinha um canal de televisão no Rio de Janeiro aí, que ficou famoso. Hoje em dia, assim, um devoto acha que, nossa, eu vejo aulas de Prabhupada na internet. Tem 300 visualizações, 200, 500 de Prabhupada. Eu tenho 1 milhão, 2 milhões de seguidores no YouTube, eu sou muito melhor, eu sou maior, eu vou fazer minha própria. Eles acham que a voz do povo é a voz de Deus. A voz do povo é a voz da ignorância, gente. A voz do povo, a voz da massa popular é a voz da ignorância. A voz de Deus é a voz dos Mahatmas, a voz dos sábios. São muito poucos nesse mundo. Kotishwapa e Mahamuni, essas grandes almas, esses pensadores intelectuais de verdade, são manga de colete nesse mundo. Então, ser seguido, ser glorificado, ser bajulado por 1 milhão de ignorantes, mostra a sua ignorância. Agora, se você é seguido, ouvido, adorado, respeitado por pessoas realmente qualificadas, sérias, aí você pode achar, nossa, acho que eu estou acertando, porque não é possível que pessoas tão... Aliás, Srila Bhaktivinoda Thakura fala isso. Quer ver o valor do mestre espiritual? Quer ver o nível do mestre espiritual? Vê o nível dos seus discípulos. Não é a quantidade, não. Vê a qualidade deles. Srila Bhaktivinoda Thakura falou isso. Mas é assim, hoje em dia, no mundo das redes sociais, no mundo da fama efêmera, que não dura nada, no mundo dos youtubers, o Hare Krishna também está nessa viagem aí, achando que ser bem-sucedido, estar bem com Krishna, ser devoto de verdade, é ter milhões e milhões de seguidores na internet. É uma loucura, é uma loucura, é uma loucura. Totalmente o contrário da realidade que Krishna explica no Bhagavad Gita, Manusyana Sahasreshu Kastijat Jatisiddhahi. Isso aqui é o reino da ilusão, gente, onde está todo mundo iludido. Isso aqui é o reino de Maya. Isso aqui é o reino dos ignorantes. Então, dentre milhares e bilhões de pessoas que estão aí, dificilmente vai aparecer um inteligente de verdade para ser introspectivo, sério e querer autorrealização, vida honesta. Dificilmente vai aparecer um, entre milhares, Krishna falou. E dentre esses, um aqui, o outro ali, dificilmente um conhecerá Krishna de verdade. Vai perseverar, vai ficar, vai ser realmente Mahatma, grande alma. Vai realmente servir Krishna. Vai realmente usar todos os sentidos para o prazer do Senhor dos sentidos. Porque senão acabamos de ler essa lista de versos que Srila Bhaktisiddhanta citou aqui, Prabhupada citando no significado dele, do Sri Chaitanya Charitamrita. Qual é o propósito da vida? Ter um ouvido igual ao ouvido, o buraco do búzio? Respirar que nem o fole do ferreiro respira? Não. Isso não faz a diferença. Nem para si próprio, nem para ninguém mais. Nem se salva, nem vai salvar ninguém.
Então, o que faz a diferença? O serviço honesto, rendido, o comportamento ideal, instruções para seres humanos civilizados, chama o capítulo aqui. Para um ser humano que realmente está numa plataforma superior como ser humano. Que realmente está numa plataforma superior como ser humano. Ou seja, alguém que é submisso, humilde, bem comportado, não com Deus lá na loucura dele, não com meu guru, com todas as entidades vivas e principalmente o exemplo que o Senhor Chaitanya deu, daça, não daça, como servo do servo, do servo, do servo, do servo, do servo, como fala o Adipurana. Krishna falou no Adipurana, Krishna falou, Jame Bhakta Jana Parta, Name Bhaktas Chatye Jana. Aquele que se julga diretamente meu devoto, não é realmente meu devoto. Jame Bhakta Jana Parta, filho de Prita, Arjuna. Estou explicando para você. Aquele que se acha que é diretamente meu devoto, isso não é meu devoto. Jame Bhakta Jana Parta. Name Bhaktas Chatye Jana. Essa pessoa, essa Jana, não é meu servo, não é meu devoto. Ma Bhaktanan Chatye Bhaktas. Teme Bhakta Tanumata. Ah, mas aquele que é devoto do meu servo, esse sim é meu devoto. Esse é verdadeiramente o meu devoto. Então é assim, gente. É assim. A maneira de satisfazer o mestre espiritual original, que é Krishna, Balarama, é Guru Shastri Sadhu. Como o próprio Senhor Chaitanya deu o exemplo. Bharta, Kamalayam, Dasa, Nudasa. É servindo quem está ali imediatamente te ajudando. É servindo o servo do servo do servo do servo. Em sucessão discipular autorizada. Que assim vamos servir Balarama, o mestre espiritual original. E assim vamos ter chance de sermos salvos. É assim que vamos, como falávamos ontem, Diksha Vidanena Dvijatvam Jayatendrina, Sanatana Goswami explicando que você muda de corpo, você se espiritualiza, você ganha um corpo espiritual. O corpo espiritual toma conta do corpo material. O amor por Deus aparece como é presente sempre na vida dos acharyas, das almas liberadas. Como fazer isso? Como fazer com que esse amor por Deus, que é uma realidade no coração de todos, mas que está coberto, e que no coração do devoto puro não está coberto, está sempre evidente, está sempre transparente. Como fazer? Nityasiddha, que não é Nityabada, a alma liberada. Nityasiddha Krishna Prema Shadya Kabunaya. Shravanadi Shuddhachiti Karayudaya. Ouvindo e seguindo as instruções do devoto puro, que passa essas instruções de guru para discípulo, numa sucessão sem fim. Sem fim. A gente ouvindo e seguindo, como fala Yatakan Janatan Yati Kansyarasa Vidarata Tata Diksha Vidanena Dijatan Jayatendrina. Sanatana Goswami fala que talvez com nossos olhos materiais não sejamos capazes de ver essa transformação de alguém em espírito, em alma, que é o que ela é. Mas como as escrituras garantem que ao falar Krishna,
ao falar Krishna Katha, ao cantar o santo nome de Krishna, ao falar Krishna uma única vez na vida, já se começa a transformar esse corpo, que porque as escrituras garantem que isso é verdade, nós temos que aceitar como verdade. As escrituras, Prabhupada fala que as escrituras são como a mãe. A mãe. É a mãe do conhecimento. É a mãe. Então, por exemplo, se uma mãe chega para o filho que nunca conheceu o pai e fala, olha, seu pai era assim, 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 assado. E o filho fala, não aceito. De quem é a loucura? Da mãe ou do filho? A mãe está normal, está certa. Ela está falando só o que ela conheceu, o que ela viu, o que ela sabe. Está descrevendo o pai. Mas o filho que nunca viu o pai, acha que a mãe está falando bobagem, não consegue ouvir e seguir a mãe. Não consegue aceitar o que a mãe está falando como verdade. Mas então a mãe revela o pai, porque ela conhece o pai. Então, nós estamos ouvindo aqui a revelação do pai. Balarama, o mestre espiritual original. Nós estamos ouvindo aqui o objeto de adoração do Pai Supremo, o Senhor Chaitanya. Krishna e Radharani e Krishna, os objetos do amor do Senhor Nityananda, o mestre espiritual original. Se nós não aceitarmos isso, de quem é o problema? Isso é o que as escrituras falam, isso é o que os acharyas autorizados falam, isso é o que nós temos que aprender. E o que Srila Sanatana Goswami, que foi instruído diretamente por eles, fala, é que é isso. Que alguém fala Krishna, já começou a espiritualizar o corpo. E quando alguém aceita o mestre espiritual, Tata Diksha Vidyana, aceita o processo de Harinama como um processo para a autorrealização, aceita a iniciação de um mestre espiritual autorizado, na proporção que ele ouve e segue tal mestre espiritual, ele espiritualiza seu corpo até a sua plenitude como espírito, como as almas liberadas vivem, pleno de amor por Deus, Krishna Prema. Mas a única maneira de chegar aí é Shadya Kabunaya, Shravanadi Shuddhachiti, ouvindo esse conhecimento puro, que não é material, não é jnana material, não é conhecimento material, não é Jada Vidya, é Brahma Vidya, é conhecimento espiritual puro. E seguindo, colocando ele na prática. Srila Sanatana Goswami fala que na proporção que ele segue as ordens do mestre espiritual, ele se espiritualiza até a sua plenitude espiritual, até realmente se situar como alma. Mas existe todo um contexto aí. Qual que é o contexto? O contexto é Krishna Mantra Haiti Rabi Sansara Mochana, Krishna Nama Haiti Pabi Krishnera Charana. Nós temos que ter fé no cantar do Mahamantra Hare Krishna, como o Sri Chaitanya Charitamrita enfatiza. O mantra Hare Krishna basta para liberar alguém do ciclo de nascimento e morte, tirar alguém dos repetidos nascimentos e mortes, como o Prabhupada terminou aqui. Sem a força deles, simplesmente tentar escapar das garras da matéria através do conhecimento especulativo será insuficiente. Então não importa se você é uma sumidade intelectual, materialmente falando, não importa. Você tem que acreditar, nessa era só o Mahamantra Hare Krishna salva. Em qualquer era, na verdade. Mas essa era especificamente, só ele. Só. Então, Krishna Mantra Haiti Rabi Sansara Mochana. Só o Mahamantra basta para tirar alguém da roda do Sansara. Mocha, moksha, liberar. Por quê? Porque só o Mahamantra Hare Krishna é capaz de fazer com que alguém entenda que ele é servo eterno de Krishna. Krishna Nama, Haiti Pavi, Krishnera Charana. Só o cantar do Mahamantra Hare Krishna traz o ser humano
convicção de que, nossa, sou alma, não sou esse corpo. E a alma é servo eterno de Krishna, portanto, devo servir Krishna. Não conheço Krishna. Nem conheci o mestre espiritual autorizado para Prabhupada na linha de sessão discipular, mas conheço o Bhakta não sei o que me falou a primeira vez de Krishna aqui. Esse é o guru imediato. Esse é o guru autorizado. Vartma Pradashaka Guru. Agora que eu ouvi falar desse Krishna, fui conhecer esses Hare Krishna, esses Vaishnavas, esses devotos, fui num templo, numa comunidade, estou conhecendo os devotos, agora que eu estou sendo iluminado pela rádio Hare Krishna, estou ouvindo todo dia o Bhagavad, estou ouvindo agora, deixa eu aceitar esse outro guru. Quem é o guru? O guru é aquele que instrui. E não tem diferença de nível, segundo as escrituras. Agora, então, primeiro eu vi o Vartma Pradashaka Guru, agora estou ouvindo o Shiksha Guru. Shiksha Guru Ketajani, Krishnera Swarupa. Antaryami, Bhakta Shrestha, Ei Duirupa. Esse verso do Chaitanya Charitamrita fala que quem instrui sobre a consciência de Krishna, sobre Krishna, o Shiksha Guru, é o próprio Krishna, não é diferente de Krishna. Não é diferente. Não é diferente da super-alma aqui, Antaryami, que está no coração. Que dá o melhor poder para o Bhakta, Bhakta Shrestha. Antaryami, Bhakta Shrestha, Ei Duirupa. Aí, levado pelo instrutor, ele é apresentado para um iniciador, ao outro guru, Diksha Guru. Diksha Guru é o representante de Krishna que vai aceitar a alma, dar abrigo para ela, orientá-la, treiná-la, ampará-la, protegê-la. Essa é a função do Diksha. E o Chaitanya Charitamrita fala que, por essa ser a atitude mais correta que um ser humano pode tomar, por essa ser a única atitude certa que alguém pode tomar na vida como ser humano, se alguém se predispõe a isso, Dikshakari, Bhaktakari, Atma Samarpana, Sei Krishna, Tarikari Atma, Kari Atma Sama. Ele fala que tal alma, no momento da iniciação pelo mestre espiritual, Guru Krishna Rupa Hana Shastrena Pramana, Guru Rupa Krishna Kripa Karena Bhaktagana, também o Chaitanya Charitamrita fala que o Krishna vem salvar a alma condicionada, o discípulo, na forma do mestre espiritual. É o que fala esse verso. E o que fala o Dikshakari Bhaktakara Atma Samarpana? Seikari Krishnatari Kari Atma Sama. Que no momento da iniciação, se essa alma está realmente submissa, rendida e quer acertar na vida e se senta na arena de sacrifício para ser iniciada, Krishna fala que ele vê essa alma nesse momento como se fosse ele. Como se fosse ele próprio. De tão raro que alguém fazer isso com honestidade. Fazer isso tem muita gente fazendo, mas fazer mesmo. Fazer para transformar a vida. Abandonar completamente a vida material e viver só a vida espiritual. Isso é raro. Mas se alguém faz dessa maneira, Krishna fala, olha eu aí. Essa alma sou eu mesmo, ele fala. Eu estou só falando tudo isso para mostrar que tem toda uma lógica e tem todo um segmento. Não é só da boca para fora. Da boca para fora nós estamos vendo aí. Da boca para fora, Prabhupada terminou o significado de ontem falando assim, citando aqui se alguém não possui nada que o vincule a Nitai Balarama, então, muito embora, que é o mestre espiritual original,
Então, muito embora ele seja um intelectual muito erudito, um Gyani, ou tenha nascido em família muito respeitável, esses dons não o ajudarão. Portanto, é com a força recebida de Balarama que devemos vencer os inimigos da consciência de Krishna. Aí, é só assim. E não tem outra maneira não, gente. Não tem. Mas ninguém quer ser servo do servo, do servo, do servo, do servo, do servo. Todo mundo quer ser servido. Ninguém quer ter esses cuidados na vida espiritual que são recomendados até para quem é muito sério, muito determinado. Yatatorya pikonteya purusha savi pastutaha indriani pramartini haranti pasabamanaha. Krishna falou, Arjuna, os sentidos são tão fortes e impetuosos. Estamos ouvindo aqui a análise de Narada Muni, que eles arrastam pela força até mesmo a mente, a inteligência de um homem inteligente de verdade, de um homem de discriminação que se esforça por controlá-los. O que dizer do restante? Então, estando eles inclinados à contaminação material, distraidamente trazem o corpo, que age como quadriga, para o caminho do gozo dos sentidos. Então, não é novidade nenhuma ver tantos figurões que já passaram aí, hoje em dia, tudo aí, por aí, mundo afora, completamente iludidos, completamente em maia, infelizmente, comendo até carne. Comendo até carne. O que dizer do resto? Então nós temos que ter muito cuidado na vida espiritual. Bhakti Avesha Manu Jasmi Vachadjanama Kirtayan Jadi Kale Varandi Yogi Mutyate Kama Karma Bi. Só vamos chegar na hora da morte completamente livres de enredamento, livres de pecado, se nós executarmos nosso processo de serviço devocional como Mahadana Bhishma Deva recomendou. Com muito cuidado, com muita introspecção o nosso serviço devocional. Bhakti Avesha Manu Jasmi, com a mente concentrada. E só vamos obter o resultado do cantar do Mahamantra Hare Krishna, que terminamos a palestra ontem falando sobre isso. Eka Krishna Namikari Sabhapapanasha, primeira Karma Bhakti, Karena Prakasha. Conseguir realmente desfrutar de amor puro por Krishna, porque se chegarmos nessa plataforma, acabou o problema da existência material. Se nós formos muito bem treinados, muito submissos, humildes, muito bem intencionados, e executarmos o nosso canto de maneira perfeita. Vachajana Makirtayan. Pregando o que os acharyas pregam, não o que a gente acha que é, deliberando materialmente, achando. Repetindo o que o acharya pregou. Repetindo o que a sucessão discipular diz. E não reinventando a roda. E cantando o Mahamantra Hare Krishna, que Krishna Mantra, Haiti Rabi, Sansara Bhojana, só ele já basta para tirar a gente da roda do Sansara. Mas, em serviço devocional, Krishna Nama, Haiti Pavi Krishnera Charana, abrigados no serviço devocional. Os pés de lótus de Krishna, Krishnera Charana, significa o serviço devocional. Então, cantando, Eka Krishna Namikari, Sarva Papanasha, sem pecados. Mas para cantar sem pecado não pode ofender nem o nome, nem os devotos que cantam, nem o mestre espiritual. Então, Nama parada, Vaishnava parada e Guru parada. Tem que ser deletado da vida do cantor, do Bhakta. Não pode. Assim, primeira cara na Bhakti, o serviço devocional vai ser puro. Vai ser capaz de servir sem quebrar nenhum princípio, com pureza mesmo. E o resultado desse serviço devocional puro, primeira cara na Bhakti, é Prakasha, Karena Prakasha. É que o amor puro por Krishna se manifesta. Aliás, repetimos todas as manhãs o que Srila Rupa Goswami falou. Somos Rupanugas, seguidores de Srila Rupa Goswami. Não é? Rupa Manjari, a serva de Shrimati Radharani. Srila Rupa Goswami, instruído pelo Sr. Chaitanya, deu a cartilha do serviço devocional para nós nessa era. Se não fosse Srila Rupa Goswami,
Ninguém saberia sobre o Senhor Chaitanya, sobre o amor por Deus, sobre a consciência de Krishna nessa era. Ninguém saberia. É só por causa de Srila Rupa Goswami que nós sabemos. Então nós somos seguidores de Srila Rupa Goswami, que é uma gopi que serve Srimati Radharani para ela servir Krishna. E foi ele que falou. Foi ele que falou que só vamos poder realmente lograr sucesso como seres humanos nessa era, se desenvolvermos Krishna Prema Bhakti. Deu o processo e falou que nesse processo, cuidado com as 10 ofensas, evite-as. Porque se elas forem evitadas ao pé da letra, o resultado vai ser amor puro por Krishna. E amor puro por Krishna não tem nada a ver com esse mundo material. Quem chegar nesse estágio já está liberado. É só uma questão de tempo. Já voltou ao lar, já voltou ao Supremo. Não é isso? É só ver. Primeira ofensa. Qual é a primeira ofensa no processo de cantar os santos nomes que Srila Rupa Goswami falou? Blasfemar os devotos que têm dedicado sua vida à propagação dos santos. Blasfemar ou ter inveja dos devotos que têm dedicado suas vidas à propagação do santo nome do Senhor. E qual é a última, depois de tantas instruções? Não ter fé completa no cantar dos santos. Não acreditar que o santo nome por si só purifica, vai ser capaz de nos conduzir pelo caminho certo, como o Senhor Chaitanya falou. E ficar procurando pelo em ovo. Então não ter fé completa no cantar do santo nome e manter apegos materiais. Pode ser apego sutil, pode ser apego grosseiro, não importa. Atmendriya priti vacha taribalikama krishnendriya priti icha hari premanama. O que é chamado de amor por Deus? É não tentar satisfazer os sentidos nem grosseira nem sutilmente, mas tentar se esforçar ao máximo para satisfazer os sentidos do Senhor dos sentidos. Isso é chamado de amor por Deus. Então é vida rendida mesmo, é serviço devocional puro mesmo, ou não temos chance? Não temos chance. Não ter fé completa no cantar dos santos nomes e manter apegos materiais. Mesmo após ter recebido, ter ouvido, ter sido instruído, em tudo isso que estamos falando, tantas coisas que tratam desse assunto transcendental, do assunto que a encarnação literária de Krishna falou é o único que pode salvar a alma condicionada. Aqui tem a palavra no-chet. No Bhagavatam fala também alguém pode ter sido perfeito materialmente falando. Srimata Sakata Krishna. Srimata Shadayani Jam. Ou Shri. Como é? Começo desse verso. Esse é outro verso. Bom, fala que se alguém se torna Dharma Swanishta Kusan Vishwakshena Kata Sudyat, você é perfeito em executar seu Dharma material, perfeito, mas não desenvolve apego, rati, não se inclina a ouvir a mensagem transcendental, o Bhagavatam, a mensagem transcendental do Senhor Chaitanya nessa era, como a única solução, não tem apego por isso, toda a sua vida de Dharma, dharmista, religiosa, materialista, perfeita, não passou de Shrama, de inutilidade. Shrama Eva Rikevalan. Sua vida foi completamente inútil. Não teve o menor valor. Como tudo isso que Srila Bhaktisiddhanta falou aqui, Prabhupada citou, mostrando todos esses versos. Não é? Mostrando todos esses versos. A inutilidade dessa vida
humana quando não é usada para o prazer de Krishna, para a autorrealização, para a compreensão de que não é esse corpo, é a alma, para a compreensão de que a alma é servo eterno de Krishna, para a compreensão que o maior prazer que existe é o relacionamento amoroso da alma com seu objeto do amor último, que é a alma suprema, Deus. Quem não entendeu isso não entendeu nada, não está entendendo nada. Então é inútil. Chama. Alguma dúvida, alguma pergunta? Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui. Jai Srila Prabhupada.